Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui em casa para a estreia da nova série da franquia Star Trek. Sim, primeiro episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e não é que temos agora mais uma série para chamar de nossa, para quem, claro, é tracker e curte todos esses desdobramentos daquela antiga série, a série original das aventuras de Kirk. Ou será que não era o Kirk? Era o Pike. Pois é, né? Tudo começou naquele primeiro piloto para a série Star Trek, que na verdade não tinha Kirk, tinha o Capitão Pike. Mas não deu certo, o pessoal lá daquela época achou o episódio muito cerebral e pediu para o criador, Gene Roddenberry, maneirar, facilitar um pouco para a audiência. Eis que Pike foi colocado de lado e entrou o Kirk. Pois é, e aí tudo começou. Enfim, e sempre se pensou, né, por que nunca fazer uma série do Kirk, do Pike? Bom, finalmente, né, depois de tantos perrengues, né, com essa nova era de Alex Kurtzman, que eu chamo sempre de a era de latão para a franquia, né, a decadência. Mas a gente sempre considerou, né, caramba, quando entrasse Picard, aí tudo seria resolvido, né, porque ninguém vai desmerecer aquele grande personagem. Fizeram de tudo para acabar com o personagem, claro, né? Mas isso é outro assunto que vocês já estão acompanhando nas resenhas que eu estou fazendo da série Picard aqui também no canal. E aí tinha aquela esperança, não, então na série do Pike aí tudo vai dar certo. Vão respeitar as coisas. Bom, tinha aquele mistério, ia dar certo ou não ia dar certo? Finalmente chegou o dia de a gente conferir, ou começar a conferir, né? Serão 10 episódios aqui para a primeira temporada. Já está sendo filmada a segunda temporada, então já é garantia que tudo vai continuar. Enfim, é bom ou não é bom esse primeiro lançamento aqui, né? O primeiro episódio dessa temporada. Bom, eu já adianto para vocês, aliás, eu já adiantei. Na abertura eu disse, né? Estamos em casa. Pois é, o clima aqui deste episódio, primeiro, claro, um episódio de abertura, de apresentação de personagens, ele tem sim o climão que a gente está acostumado com todas as séries anteriores, das eras de ouro e de prata, sim. Pela primeira vez a gente pode dizer que um episódio ele está redondinho, ele se parece muito com o que a gente era acostumado antigamente, né? Até mesmo quando a gente foi apresentado ao Pike dentro de Discovery, lá na segunda temporada, sim, um episódio ou outro, ou talvez o primeiro, para ser mais exato, tinha um certo clima do que a gente estava acostumado na franquia. Mas ele foi se perdendo depois, né? Mas a gente pode dizer que, pelo menos nesse episódio de abertura, ele tem a estrutura narrativa do que a gente sempre está acostumado, ou seja, uma nave, a Enterprise, que tem uma bela de uma equipe a bordo. E eles resolvem a parada da vez. O monstro da semana, como se costuma dizer, né? Sim, tivemos um problema que foi começado, desenvolvido e resolvido aqui mesmo. Ele não tem a tendência de continuar para o próximo episódio. Ainda que a série aqui ela não está totalmente estruturada como episódica. Ela ainda tem um fiapo seriado. Mas a gente vai colocar aqui, acho que isso com certeza está para os personagens, não para um grande arco narrativo que vai começar no primeiro episódio, se desenvolver e lá no último tudo vai ser resolvido, como aconteceu em Discovery e também Picard, que foi um belo de um desastre. Esse modelo narrativo, esse pessoal que escreve hoje em dia não sabe trabalhar. Esse episódio aqui, pelo menos aparentemente, tira eles desse problema, que é um problema gravíssimo, para falar a verdade. Aqui, como é uma história isolada, tudo se resolve e fica ok. Claro, temos um arco já se desenvolvendo, que é a história do Pike e também, por exemplo, da chefe de segurança, a Nan, né? Não, a Lan. Nan era aquela antiga personagem do Discovery, né? Enfim, a Lan, que claro foi muito bem destacada aqui juntamente com o protagonista, se bem que em alguns momentos parece que estava mais focado nela do que no próprio Pike, mas é uma coisinha mais para o pessoal mais ácido em comentários, tipo eu mesmo. Mas o que vale é que sim, o episódio funciona, ele tem um agrado muito interessante, como eu disse, para quem já estava acostumado. Claro, ele tem um problema natural por ser um episódio de abertura de temporada, episódio de abertura de série, ou seja, necessariamente ele tem que apresentar algumas bases de alguns personagens. E nos seus primeiros 20 minutos, um episódio de 53 minutos, os primeiros 20 foram dedicados a apresentar Pike e também um pouquinho, claro, lá da Lan. Entre outros personagens, claro, um pouquinho mais rápido, né? Teve destaque também por um pouco para o personagem do Spock, né? Claro que teve lá a aparição da sua querida T'Pring, né?
que a gente vê, claro, o que vai acontecer no futuro lá nos tempos de Star Trek, a série original, né? Enfim, também meio que dá para perceber, claro, como são uma série de 10 episódios, provavelmente a cada novo episódio, sim, muito estará focado em um personagem específico. Foi aqui Alan dessa vez, chefe de segurança, nos próximos serão outros personagens, e assim espero, é uma boa pedida, porque também isso faz parte do formato antigo, que sempre dava certo, porque a estrutura narrativa de antigamente era muito boa, porque você pega um problema que estava relacionado, claro, com ficção científica, puramente simples, né? Mas você conectava com o drama pessoal dos próprios personagens da série, e se conectava, claro, com os probleminhas rotineiros ali da questão da vez, do monstro da semana. Sempre era uma simbiose interessante, fazia com que a gente tivesse uma história completamente com começo, meio e fim dentro do episódio, mas fazia crescer cada um dos personagens. Claro, a cada novo episódio, com foco em determinada pessoa, também sempre valorizando o capitão da vez. No caso, né, a história sempre do Pike, no caso aqui, né, ela sempre será um pouco mais desenvolvida do que todos os outros. Ele sempre está em destaque. Mas, como eu disse, ele não está muito não por aqui. Mas ok. Agora falando em destaque, né? Se destacou bastante aqui nesse episódio Discovery. Pois é, existem várias referências, né? Por exemplo, logo de cara a gente vê Spock preocupado com sua irmã, Michael. Caramba, aquilo dói, né? Eu ficar ouvindo Discovery aqui dentro. Bom, tudo bem, né? O motivo que eles até arranjam para a pendenga da vez acontecer tem, claro, completamente relação com o desaparecimento ou a nunca existência justamente da Discovery, ou do projeto ali que envolvia a Discovery e também a sua nave irmã, né, que agora eu não me lembro qual era o nome dela, mas que foi destruída acho que no terceiro episódio, né, da primeira temporada de Discovery. Bom, o que vale é que sim, Discovery teve que ser citada em muitas vezes, inclusive também lá no final, mas ok, eles arranjaram uma boa maneira de conectar todas as séries. Isso não tem lá uma ramificação, digamos assim, não tem problema esse cruzamento, até talvez bem-vindo no fundo, né? Funciona. Realmente, é funcional citar Discovery aqui nas 3 oportunidades que aconteceram. Tá certo, tá bacana. Agora, especificamente sobre o tema desse episódio, que é justamente aquela sociedade que se desenvolveu de uma maneira rápida por causa, né? Eles perceberam justamente o evento lá de Discovery indo para o futuro, eles conseguiram ser safos, né? Aquela sociedade específica, não ficou muito bem especificado exatamente quem foi que desenvolveu, né? Qual das duas facções que estavam divididas o planeta, quem que conseguiu fazer aquela coisa lá da bomba de dobra? Foi um lado, ou foi o outro, ou foi o ambos? Ou seja, depois roubaram, quer dizer, um desenvolveu e o outro acabou roubando tecnologia. Deve ter sido isso, porque senão não haveria grande conflito, né? Se bem que, claro, é muito bem exposto, né? Quando o Pike vai conversar lá com uma das líderes, né, mundiais ali, me parece que aquele lado dela é que sim detém a tecnologia da bomba de dobra e vai querer jogar para cima do outro povo, seus iguais, né? Que talvez não tenha tanto, tem bastante poderio, mas agora que eles têm uma bomba melhor, né? Aí o torpedo mais... Enfim, lembrando de Discovery também, né? Meu torpedo é maior que o seu, né? Tilly, né? Frase de Tilly com a Ozaira, né? Enfim, vamos esquecer isso, né? Terceira temporada de Discovery é para ser apagada da memória. Enfim, uma questão que, claro, é interessante. Na verdade, o conceito, né, de se valer da tecnologia de dobra para se fazer uma bomba é melhor ainda, né? Eu acho que nunca isso foi utilizado em nenhum episódio de nenhuma das séries anteriores. Acho que é uma coisa bem original, né? Uma ideia um pouco mais fresca. Se não for completamente original, um pouquinho mais fresca, digamos assim, ou pelo menos soa. O que já também é bastante agradável aqui para um mar de coisas horrorosas que eles sempre apresentaram aqui na nova era da franquia, né? Ou seja, esse episódio ele se sai bem nesse ponto, ele soa como um episódio de ficção científica que quer trabalhar as questões atuais, os conflitos mundiais. Claro, a gente não está pensando aqui exatamente na questão, agora falando de guerra mesmo, né? Do que está acontecendo ali com Rússia e Ucrânia. Não, porque o texto foi escrito muito tempo antes, né? Eles nem imaginavam, mas é naquelas questões que os caras mirabolantes, né, querem dizer que o mundo está
em conflito, que a humanidade está perdida, e patati e patatá, essas coisitas de sempre. Aliás, né, quando a gente vê ali os créditos do episódio, e a gente percebe que as origens desse episódio foram feitas pelo Akiva, pelo Kurtzman e também por uma outra roteirista que agora me fugiu o nome. A ideia base do episódio foi deles, mas quem escreveu de fato foi o Akiva e também me fugiu o nome de quem escreveu, também ajudou ali. Ou seja, o que foi que das ideias aqui do episódio, qual foi a parte do Kurtzman? Com certeza esse conflito mundial, porque ele já está se valendo disso lá para a série do Picard, né? Ou seja, ele está visando temas, né? Não dá para dizer que, por exemplo, né, ele não está influenciando de novo em mais uma série, mesmo que ele possa ficar de longe, tudo bem, mas ele influencia de alguma forma, como também, né, figuras femininas completamente fortes aqui dentro desse primeiro episódio, né, completamente escancaradas. Você pode perceber, né, pouquíssimos homens estão em destaque, né, são as mulheres que estão no comando, vocês estão percebendo? Sim, é fácil perceber, né? Eles não escondem isso. Isso, claro, é uma característica da escrita, entre aspas, moderna. Isso não tem nada de moderno para falar, é verdade, né? Isso é uma coisa mais ideológica. Enfim, dá para destacar bastante que a mulherada está assim no poder em todos os casos por aqui, né? Claro, só a Una que não, né? Porque ela estava detida, mas mesmo assim ela é responsável por ter salvado a Lan lá no passado, por exemplo. E você pode dizer, não é nada disso, você está viajando. Não, se você reparar, por exemplo, na cena lá da enfermaria, quem diz toda aquela coisa de tecnologia, de modificar os genes para eles poderem descer lá no planeta, não é o Dr. Mbenga que fala, é a enfermeira Chapel. Pois é, ela que fica com todo aquele discurso. Aliás, é bom frisar, né, que ela é a diferentona ali entre todos os tripulantes. Isso porque ela não faz parte da frota, né? Ela está no intercâmbio com os civis. Né? Isso foi bem frisado, inclusive, pelo próprio médico, né? Ou seja, mas é ela que desenvolve toda a tecnologia ali, parece, né? Ela que veio com a pesquisa, talvez, a bordo da Enterprise, né? Ou seja, né? Sim, se valorizou mais a figura feminina ali do que o próprio doutor, que é uma figura masculina. Aliás, acho que o elenco tem mais mulheres do que homens, né? Acho que sim, né? Enfim, é um destaque. Isso é dedo do Kurtzman, com certeza, né? De ter dito, não, coloca mais personagens femininos do que personagens masculinos. E todas elas serão empoderadas. Mas isso é coisa típica, né? Para não dizer que ele não mete o dedo dele em qualquer série, em todas as séries que está sob o seu comando. Bom, também, né? A líder mundial lá que apareceu de uma das facções do planeta também era uma mulher. O homem lá nem abriu a boca, né? Não abriu, acho que não. Enfim, era só o figurante, não era ator. Bom, as outras questões do episódio. Bom, eles foram atrás então da Ura, que não dá para dizer que ela cometeu um erro, né? Ela realmente, quando chegou lá com a sua nave, né? E, aliás, não foi especificado, ela era a capitã lá daquela outra nave? Acho que era, né? Não entendi direito essa parte, mas não tem problema, né? E só dizer que só tinha 3 pessoas a bordo da nave, também não entendi essa parte, mas tudo bem, não tem problema. O que vale é que ela foi detida, né? Ela foi pega, também não sabemos em quais situações. Mas, ok, a gente vai aceitando esses pequenos deslizes do roteiro, não chega a doer muito, para falar a verdade, né? Mas, claro, eu estou dizendo esses pontos porque é para frisar. O roteiro não é uma maravilha. Ele tem o problema de, primeiro, né, usar 20 minutos iniciais para fazer apresentações de personagens e depois que ele entra na história de fato. E ela, em si, a trama principal do episódio, não tem nada demais, não é uma coisa, caramba, de explodir cabeças. É interessante, é esperto de usar a tecnologia de dobra para fazer uma bomba, ok, é bacana, mas não tem nada de revolucionário, justamente porque não se desenvolve a questão bélica. Porque se mais atrela esse problema, né, de aquele povo, todo o planeta em si, né, acabar morrendo, se insistirem na violência mútua, está tudo associado não a eles de fato, mas ao drama pessoal do Pike, como também da personagem Lan. Os dois estavam ali em debate, né, em destaque
melhor dizendo, né? E se valeu da história ali do planeta para enfatizar as duas histórias dos personagens principais da série. Ou seja, o texto em si, ele não valoriza uma história interessante que a gente vê vários meandros, né? Aquela briga interna ali do planeta. Será que eles tinham razão? Será que eles não tinham? É apenas colocado uma coisa bem básica, não tem nada demais. Na verdade, esse tema do belicismo entre facções de planetas, seja no mesmo planeta ou planetas vizinhos, isso já foi bastante explorado em vários episódios da franquia, né? Então, aqui realmente foi apenas uma coisa ok. E falando em ser algo, digamos, mediano, a gente pode também comentar a respeito de abertura, então, de série. Eu considero essa daqui uma série, uma abertura um pouquinho acima da média, que ganha de algumas outras séries quando começaram e perde para outras, com certeza. Na verdade, até meio que comparo essa abertura aqui com a nova geração lá da série do Picard, com certeza. Bom, as melhores aberturas de série, eu ainda acho que são, sim, os dois pilotos, né, de Star Trek original, que é justamente, né, o piloto com o Pike e o piloto com o Kirk. Outra boa abertura de série foi a de Deep Space Nine, que eu acho sensacional. Muita gente não gosta, mas eu acho muito bom a estrutura que foi colocada ali. Todo o drama em cima do Sisko é muito bem desenvolvido. Lembrando que é um drama pessoal, bem pessoal mesmo, né? Como é aqui com o Pike. Só que, na verdade, a história do Pike a gente já até conhecia, porque já aconteceu em Discovery anteriormente. E aqui foi apenas um certo repeteco, apresentação para novos espectadores dessa nova série. Mas claro, também falando, né, comentando, piores aberturas de série, com certeza foi Picard, né? Acho que é a pior de todas. E até a polêmica abertura de Discovery, eu ainda considero boa, para falar a verdade. É um dos grandes episódios que eu posso dizer que são grandes, são interessantes, assistíveis, de todas as 4 temporadas. Eu ainda gosto de ver os 2 primeiros episódios de Discovery. O comecinho era interessante, mesmo com os problemas, né, as polêmicas. Enfim, esse episódio, ele não é grandioso. Tem um pessoal já delirando. Finalmente conseguimos aquilo que queríamos, uma boa série de Star Trek. Não, calma, ainda não chegamos a tantos. Apenas um episódio muito bem feito, competente, que pega uma boa amarra da temática dos 2 personagens em destaque com uma historinha ok. O amarro feito entre esses 3 pontos é muito cristalino, muito bem feito. Quem escreveu, quem finalizou, na verdade, a ideia inicial lá daquelas 3 pessoas, o Akiva e mais outro que eu não lembro quem foi, fez tudo corretamente. Aliás, vale destacar também o tom de comédia que esse episódio tem nos momentos apropriados, né? Quando pinta as piadas, não quebra o clima, né? E na verdade são muito bem-vindas. Todas as oportunidades que teve de fazer alguma graça, todas funcionaram. Eu me diverti em todos os momentos. Ou seja, se tiver essa mesma batida nos próximos episódios, a série sempre vai ter uma certa leveza, mesmo com dramas pesados, que foi o caso do Pike e também da Lana. Afinal de contas, ambos estavam discutindo a necessidade de viver, né? De querer viver exatamente e não temer a morte. Uma temática bastante interessante que também é bem rotineira na franquia e já rendeu bons episódios. Esse também é um bom episódio. De largada, ele é um bom episódio e vai crescendo com certeza. Mas não chega à excelência, aí já é exagero. Mesmo porque, se você afirmar que esse episódio aqui de estreia é sensacional, nota 6, o que você vai atribuir quando vier um episódio daqueles cabeça que faz você refletir para a eternidade, não só no dia que você assistiu o episódio. Isso que é o bom dos episódios da franquia Star Trek. Você pode listar vários de memória e depois pesquisar e achar mais outras dúzias de episódios que você viu naquela época que foi exibido. Talvez você tenha visto na época de lançamento, mas depois que você viu pela primeira vez, você nunca mais esqueceu. E você quer sempre voltar. Sempre lembrando, a franquia Star Trek gerou trekkers. E o trekker, de fato, o verdadeiro trekker é aquele cara sujeito que assiste um episódio, percebe que é sensacional e volta a ele regularmente. Um episódio bom de qualquer uma das séries, você retorna. E quando você faz isso, você diz que é um trekker de fato, um trekker raiz. Não é esse trekker de hoje em dia que talvez exista, né, a partir de Discovery,
e que assiste e fala, não, a série é sensacional, é antenada com o novo tempo, e nunca mais retorna para assistir nenhum episódio. Um tracker de verdade, se é que a gente pode colocar essa frase como verdadeira, é o sujeito realmente que retorna aos episódios. E retorna porque sabe que é bom e sabe, quando assistir por uma segunda, terceira, quarta, quinta vez, N vezes, vai encontrar novos elementos de reflexão a respeito daquele texto ali. Bom desenvolvimento de personagens, boa apresentação de trama da semana, o monstrinho da vez. Bom, esse episódio estreia então dessa temporada se encaixa nessa premissa. Se vai também perdurar para os próximos, aí eu não sei. Mas de novo, né? Esse episódio aqui, ele é memorável? Não, ele não é. É interessante de ser discutido, por exemplo, como episódio de abertura, na comparação entre todas as séries. Nesse ponto, ele se sai também de uma maneira razoável. Mas vamos com calma no Andor. Acabamos de ver o começo de Picard, que teve 2 primeiros episódios interessantes. Acho que mais o primeiro estava mais equilibrado do que até o segundo. E a gente, caramba, pensou, a série vai ser boa. Quer dizer, a segunda temporada vai ser boa. A gente vai esquecer aquela porcaria que foi a primeira. Mas não, né? Depois tudo afundou. Mas claro, lá em Picard ainda tem o esquema da serialização. Ele não é episódico, né? Ou seja, como a série do Pike aqui, ela tem histórias fechadas, com algum arco que vai permanecer durante os 10 episódios, há uma tendência de tudo se sair melhor. Mas a gente só vai conferir nas próximas semanas. Enfim, gostei bastante aqui dessa estreia. Tô confiante que tudo pode melhorar, porque os personagens apresentados meio que de maneira rápida, todos eles prometem bastante. Até teve o Andoriano lá, Albino, né, que chegou no finalzinho, ele não apareceu nesse episódio, mas já vai aparecer com certeza no segundo. E quem sabe o foco em destaque seja em cima dele. Lembrando que o próximo episódio é sobre um cometa, né? Coisa gelada, né? E justamente os Andorianos albinos, eles têm esse problema, eles não enxergam, os cegos, né? E acho que tinha uma coisa, a questão do frio também, não era isso? Eu tô maluco? Acho que tinha isso, né? Acho que tinha. Acho que ele vai estar em destaque sim, com certeza, no próximo episódio. Quer dizer, os Andorianos, sempre vale lembrar, né? Os Andorianos albinos foram apresentados na série do Archer, né? Enterprise. Pois é. Boa abertura então aqui dessa série, gostei bastante, estou confiante, né? Eu estava descrente, com certeza, depois de Picard, você fica descrente com qualquer coisa relacionada a coisa boa e que já foi boa no passado e depois. Porque a gente tem que considerar, né, que Discovery foi uma criação desses novos tempos, né? Enfim, né? Por que Spock foi lembrar da sua irmãzinha? Assim, no finalzinho, só para constar, né, que foi lembrado de novo Discovery, né? Foi a questão justamente, caramba, a gente não tinha que esquecer que Discovery um dia, né, aconteceu, né? Porque foi aquela norma, né? Vamos apagar a existência, né? Mas se salvou justamente Pike e sua turma de tomar uma corte marcial ali, justamente porque, ó, se não, a gente não pode falar de Discovery, também não vamos falar desse pequeno perrengue que aconteceu ali naquele planetinha, que é Kyle, né? Acho que era, enfim, não importa o nome do planeta da vez. Se esquece, vamos passar, né, panos quentes aqui, vamos esquecer que isso aqui aconteceu, né? Que foi por causa de Discovery que tudo principiou, né? E no final das contas teve também outra boa piada, aquela questão, né, do novo termo, né? Querem dar, era primeiro da ordem primária, sei lá. Agora temos a diretriz primeira, né? Ou primeira diretriz, quando a gente chama aqui na tradução, né? De apenas interferir em novas civilizações que demonstram, né, uma assinatura de dobra. Que foi o que aconteceu aqui com esta civilização ali que estava dividida em duas. Enfim, um bom episódio, curti bastante e atribuo, já que eu não vou dar uma nota máxima, qual nota então eu vou atribuir ao primeiro episódio de estreia da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds? Qual nota que é? Bom, eu atribuo 4 asteriscos. Naquela de começar uma boa... um limite interessante. Pode subir bastante e pode cair, por que não? Eu não confio, eu não coloco minha mão no fogo por nenhuma série que Alex Kurtzman comande. Não mesmo. Ainda que as séries podem começar bem, elas podem desgringolar. É isso. Com certeza é isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui, por favor, nos comentários. Agora sim. É isso.